nome do nosso projeto é Ciência com Consciência, o Desenvolvimento Humano Integral para Adolescentes. O projeto é orientado pela professora Cristiane Ramos Donato e co-orientado pelo professor André Oliveira. Meu nome é Samuel Santos de Jesus e eu sou um dos bolsistas desse projeto. Meu nome é Yasmin Victoria Teles Santos e eu sou a bolsista. Meu nome é Maria Letícia Vieira de Sá e eu sou a voluntária do projeto. O nosso projeto foi dividido em 4 etapas. Resumo, introdução, metodologia, resultado de discussões, conclusões e visões futuras. No entanto, tem se percebido que um aumento considerável de problemas emocionais, mentais, que abrangem os adolescentes na idade escolar, vem comprometendo. Com isso, o ambiente escolar tem um papel crucial para o desenvolvimento global dos adolescentes, não abrangendo só apenas o aprendizado, mas sim também o desenvolvimento emocional, social e pessoal dos alunos. Uma abordagem que pode ser utilizada é a escola oferecer experimentos que abrangem autoestima e confiança, que são nas matérias de física, química, biologia e matemática, que podem desenvolver curiosidades, melhoramento acadêmico, autoconfiança e compreensão do mundo que nos cerca. Em relação à metodologia, a pesquisa será aplicada na Universidade Federal de Sergipe, mais específico na colégio de aplicação, que envolverá os alunos do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. A pesquisa será aplicada, pois a finalidade da prática dos resultados que serão utilizados para tanto a melhoria do aprendizado, da divulgação científica e também do desenvolvimento geral do estudante. Então, nosso projeto foi dividido em 3 etapas. Na primeira etapa foi realizada uma pesquisa bibliográfica que foi desenvolvida ao longo do projeto. Nessa mesma etapa, foi feito e aplicado um questionário com 11 perguntas para os alunos do 8º aos 3º anos do ensino médio. Na segunda etapa, foram selecionados e testados os experimentos científicos com base nas matérias Química, Biologia, Física e Matemática. Esses experimentos foram baseados nas perguntas e nas respostas dos questionários que aplicamos no ensino médio e no ensino fundamental. Na terceira etapa, será realizada palestras e oficinas com base nesses experimentos e serão aplicadas no segundo semestre do ano letivo do Colégio de Aplicação. Quanto aos resultados e a discussão do nosso projeto, em relação à primeira etapa do projeto, onde foi aplicado o formulário de pesquisa e feito o levantamento bibliográfico, recebemos cerca de 216 respostas dos estudantes por meio do formulário. As respostas foram aplicadas, o formulário foi aplicado para alunos de 8º ao 3º ano do ensino médio. Nessas 216 respostas, obtemos 2 principais pontos. O primeiro seria a questão da autoestima dos estudantes, onde 50% dos estudantes afirmaram afirmar ter uma boa autoestima com a frequência média para baixo, ou seja, diziam ter uma boa autoestima, às vezes até quase nunca afirmavam. Enquanto o maior ponto de interesse afirmado por eles próprios durante a pesquisa foi a questão do foco e da atenção ligada à questão de procrastinação, onde cerca de 74% dos alunos, ou seja, de todas essas 216 respostas, disseram ter a necessidade de ser um ponto muito interessante a ser desenvolvido na escola, uma melhoria, uma ajuda em relação ao desenvolvimento do foco, da atenção dos estudantes. Para aplicar com os alunos em relação à segunda etapa, por meio do uso de experimentos que serão usados futuramente em oficinas e palestras, desenvolvemos 2 experimentos na área de física e de matemática, para tratar principalmente em relação à questão de comunicação, ou seja, de foco e de atenção, em relação aos relacionamentos em questão relacionada à procrastinação. Foi o primeiro experimento que está ligado à questão de um circuito elétrico, onde o aluno participa de um jogo que é um circuito eletrônico, em que é programado por meio de uma placa microcontroladora chamada Arduino, que é de uma empresa italiana, que deixa liberada para aqueles que usam a estrutura e o código aberto, que é programado em C++. Então, por meio desse circuito elétrico que o estudante tem que concluir sem tocar no circuito, sem que o circuito alerte, ou seja, sem que o circuito seja acionado, o estudante vê todo esse circuito que é baseado
em uma conversa, ou seja, nas partes de uma conversa, ou seja, do som, da comunicação, em relação à questão do foco e da atenção que o aluno tem que ter ao mesmo tempo que ele entende a respeito da comunicação, em relação que ele entende a respeito do foco e da atenção enquanto ele joga. Outro ponto a ser tratado, que é em relação à autoestima, é tratado por meio de um mesmo sistema usando essa placa microcontroladora Arduino Uno, que é uma caixa com um jogo de espelhos, que é aí que entra o assunto ligado à física e especificamente na área de óptica e de ondulatório, onde o aluno abre uma caixa com um jogo de espelhos, em que nesse jogo de espelhos o rosto do aluno e algumas luzes que são colocadas dentro da caixa são replicados, de aparecer uma espécie de corredor. E quando o aluno se vê nesse jogo de espelhos replicado, enquanto ele vê, ele recebe mensagens por meio de um display de LCD, que é uma pequena tela que o Arduino consegue aplicar, mostrar algumas mensagens ligadas à autoestima do estudante. Ou seja, ao mesmo tempo que em um experimento tratamos relacionado à questão do foco e da atenção ligado à questão de eletrônica, que é um ponto ligado à questão de física, que é ligado à questão de elétrica, no outro experimento também tratamos em relação à autoestima, mas também por meio do assunto de óptica e de ondulatório, mostrando o caráter do trabalho, do projeto, ligado a tanto a questão de desenvolvimento intelectual do aluno, mas também ligado ao desenvolvimento emocional, social e também ligado à questão da cidadania do aluno, porque é um ponto essencial e colocado, principalmente pelo MEC, pela própria ONU, ultimamente, em relação ao desenvolvimento do aluno não somente tange a área intelectual na escola, mas também ao emocional, no que tange a cidadania e a questão social, a questão emocional, a identidade do aluno, que também é um ponto de responsabilidade da escola. Então, para o segundo experimento focado em biologia e química, escolhemos a aromaterapia e a prática de jardinagem. A aromaterapia ela é utilizada para a diminuição de ansiedade e estresse. Também pode ser utilizada para insônia. Já a prática de jardinagem ela é utilizada para ter um momento de foco. Na questão da aromaterapia, escolhemos as velas aromáticas com 3 essências. Camomila, que é ótima para controlar a insônia, ela é super acalmante. A lavanda, que ela tem efeitos antidepressivos. E o alecrim, que ele ajuda na questão do estresse. Todas as 3 essências são focadas na auxiliação da ansiedade e do estresse. E também, como tem a camomila envolvida, controlamos a questão da insônia. Podemos entender que por meio desses experimentos, por meio dos experimentos ligados à questão de biologia e química e também dos experimentos ligados à questão de física e matemática, que o desenvolvimento dos alunos por meio do uso desses experimentos no projeto pode e deve levar na etapa futura, terceira etapa futura, onde oficinas e palestras serão aplicadas, o desenvolvimento não somente intelectual do aluno, mas principalmente social e emocional, porque essas partes da questão do desenvolvimento do aluno, são algo essencial e que também é de responsabilidade da educação e do colégio em si, do ambiente escolar em si. Ou seja, enquanto o aluno pode desenvolver-se em relação à questão intelectual, por meio do entendimento de conceitos de matérias, disciplinas interdisciplinares, componentes interdisciplinares, ou seja, a questão de física, do uso de física e de matemática em conjunto, ou seja, o uso por meio de biologia e química em conjunto, o aluno também pode entender mais a respeito da questão da sua inteligência emocional, relacional e social, o que tange a sua cidadania. No que tange também a responsabilidade da escola de desenvolver o aluno como um cidadão funcional, um cidadão ligado e que entende o contexto que ele está inserido, ou seja, que entende o contexto social em que ele está inserido. Então, o intuito do projeto, em relação a questões futuras, ou seja, a aplicação das oficinas e palestras por meio do uso dos experimentos, é desenvolver não somente a questão intelectual do aluno, ou seja, a área intelectual do aluno por meio do uso de matérias interdisciplinares, mas também de ajudar o aluno a se desenvolver na área emocional e social e, logo, consequentemente,
da sua cidadania.